Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 67º encontro. Mateus capítulo 20, do versículo de 1 a 16. Ouçamos a nossa leitura. O reino é dom gratuito. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão, vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegando aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. E o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Este é o nosso texto que nós vamos comentar no dia de hoje. Versículo 1. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O capítulo 19 terminou com o dito de Jesus: muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Capítulo 19, versículo 30. Essa frase dá sentido daquilo que Jesus fala no capítulo que estamos vendo hoje, capítulo 20, do versículo 1 a 16. Nesta parábola, o salário vem pago primeiro aos últimos, por fim aos primeiros. A pergunta de Pedro tratava da recompensa, capítulo 19, versículo 27. Também essa parábola, no capítulo 20, do versículo 1 a 16, se fala de recompensa, trabalho realizado. No capítulo 19, Jesus falava de uma recompensa elevada. Aqui nessa parábola do capítulo 20, o que recebe por último tem uma recompensa maior do que se poderia esperar por justiça. Jesus continua nesta parábola fazendo a analogia de que o reino do céu é como um patrão. Não se trata de um patrão, mas como se assim fosse. O patrão saiu de madrugada. Podemos dizer que esse patrão é o Pai Eterno. Era por volta das 6 horas da manhã, quando se iniciava o trabalho. Não era comum que o dono da vinha viesse contratar os empregados, visto que essa função era do administrador,
Nós vemos o capítulo 20, versículo 8. Ele veio procurar trabalhadores. Os homens ficaram esperando no mercado que alguém os contratasse como trabalhadores diários, jornaleiros. Sabemos que o trabalho, aumentava na época da colheita, da vindima. Vemos aqui a primeira parte da parábola, que vai dos versículos de 1 a 7, e que se trata da contratação dos trabalhadores. Versículo 2. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Estes são os trabalhadores da primeira hora, versículo 1 e 2. Cada um recebe um denário por dia. Este salário não expressa a generosidade do patrão. Era o salário barato, a moeda de prata, servia de subsistência. Eles foram chamados ou para plantar ou colher. A paga seria um denário, uma moeda de prata, moeda romana, e tinha a imagem e inscrição do imperador. Correspondia ao valor de um dracma, 1/4 do ciclo do santuário. E era o salário de um dia de trabalho de 12 horas. Versículo 3. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça. Agora vemos o patrão contratar os trabalhadores. Ele foi à praça e contratar os trabalhadores da hora terceira. Nós encontramos versículo 3 ao versículo 5a. Eles não iriam trabalhar 12 horas, mas somente 9 horas. Versículo 4. Ele lhes disse: vão vocês também para a minha vinha, eu lhes pagarei o que for justo. O patrão não lhes promete uma moeda de prata, mas lhes diz que dará a eles o que for justo. E os contrata para a vinha. O que é justo envolve o conceito fundamental da parábola. Entre o que é justo para o patrão e que os trabalhadores pensam daquilo que é justo. Eles calculam o que seria justo em relação ao denário, salário de um dia de 12 horas de trabalho. O patrão aqui não negocia um preço específico. Versículo 5a. E eles foram, em respeito à proposta do patrão. Versículo 5b. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Na hora sexta, 6 horas, depois do início do trabalho, nós vemos que esses trabalhadores foram contratados. Eles trabalharam 6 horas das 12 horas diárias que se deveria trabalhar. Os que foram chamados na hora noa, 3 da tarde, irão trabalhar só 3 horas. Versículo 6. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e disse-lhes: por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Estes últimos são chamados ao trabalho na vinha, faltando somente 1 hora para terminar o turno do trabalho, a jornada, que terminava às 18 horas. O termo desocupados não indica preguiça. Significa que estão disponíveis para o trabalho, mas não tinha nenhum trabalho. Nada se diz sobre o pagamento. Versículo 7. Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Subentende-se aqui que o patrão lhes dará o que é justo. Toda a parábola até aqui é preparada para o ajuste de contas que se fará no fim do dia. Versículo 8. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores, pague uma diária a todos. Comece pelos últimos, termine pelos primeiros. Deste versículo 8 até o versículo 16, a parábola fala do pagamento recebido pelo trabalho e corresponde à segunda parte da parábola.
Pagar os trabalhadores no fim do dia, 18 horas, é coisa justa e que não deve ser negado. Livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14 a 15. Assim, os que foram contratados em primeiro lugar, podem testemunhar o processo do pagamento. Podemos ver aqui a clara contraposição entre o comportamento do dono da vinha, que dá aos trabalhadores da última hora o salário de um dia inteiro, nem mais nem menos, que os trabalhadores que suportaram o peso de um dia inteiro de trabalho, que também receberam uma moeda de prata. Versículo 9. Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. O salário, expressa a generosidade do patrão. Assim, os trabalhadores da última hora foram colocados no mesmo plano dos primeiros, na retribuição do salário pago, superando os privilégios de uns, os trabalhadores das primeiras horas, e a deficiência dos outros, os trabalhadores da última hora, que foram chamados como os outros a trabalhar na vinha, visto que até a tarde ninguém os havia chamado e requisitado o trabalho deles. Versículo 10. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Os primeiros pensavam que iriam receber mais, embora foram contratados por uma moeda de prata. O patrão lhes deu o que foi combinado. Se o patrão tivesse pagado mais pelos trabalhos deles, seria generosidade dele, mas isso não seria justo, pois o que foi tratado é aquilo que foi mantido. Versículo 11. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Os trabalhadores da primeira hora não estão contentes. Sentem que o trabalho feito, a energia gasta, foi menosprezada e se sentem desonrados. Aqui vemos a contestação. Eles percebem a disparidade entre eles e os outros, os trabalhadores da última hora. Eles se recusam a perder sua posição, visto que trabalhavam mais. Eles acreditam que, por ter trabalhado mais, deveriam receber um valor maior do que aqueles que trabalharam menos. Eles são invejosos e injustos com o patrão. Versículo 12. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. De um lado, nós vimos a bondade do patrão, e de outro, a inveja dos trabalhadores das primeiras horas, em relação àqueles que ganharam trabalhando somente 1 hora. Os primeiros trabalhadores foram incapazes de avaliar os critérios justos, o gesto do dono da vinha. Segundo os trabalhadores das primeiras horas, o dono da vinha agiu como uma pessoa caprichosa, autoritária, de generosidade descuidada, e que está cometendo uma grande injustiça social. Versículo 13. E o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? O patrão lembra que ele não agiu com injustiça, nem foi caprichoso. O que foi tratado foi pago.
não há injustiça no pagamento. O patrão cumpriu o que ele mesmo contratou. Versículo 14. Tome o que é seu, volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Com os últimos, o patrão superou a lei da estrita correspondência entre trabalho realizado e retribuição. O patrão regula seguindo a bondade do seu coração, tomando como norma de ação não o critério econômico, mas do amor gratuito, que qualifica a vida do proprietário, isto é, do patrão. A bondade do patrão se tornou objeto de contestação dos trabalhadores contratados em primeiro lugar. Então o patrão age não com critérios econômicos para sua retribuição do trabalho feito. Ele age com generosidade. Versículo 15. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? O patrão expressa sua liberdade para dispor de sua riqueza como ele preferir, sem reclamação. O patrão quer dizer que, pagando o mesmo para todos, ele não só fez o que era justo, mas fez algo de bom. A inveja, o ciúme dos trabalhadores contratados, em primeiro lugar, não vê a generosidade do patrão, nem sua justiça, porque o patrão havia lhes dado o que foi combinado. Versículo 16. Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. O significado que se tira da parábola é que Deus oferece a salvação aos pagãos de um modo inteiramente gratuito, suprimindo todo o privilégio do mundo judaico fundado sobre a lei mosaica. Vemos nesta parábola a gratuidade da salvação dos homens por meio da fé. A parábola é uma exortação para a igreja a fim de que ela se abra para a universalidade da graça do Pai revelado em Cristo Jesus, anunciando ao mundo pagão o evangelho da graça divina. Os murmuradores que querem privilégios devem entender que o salário da salvação é igual para todos, segundo a generosidade de Deus, o dono da vinha. Então, este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.